O senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Esse meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Deixa eu amarrar bem. Forte, técnico, intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia de mercado não liberal, o que é? Bom, ele me perguntou... Posso complementar? Como é que pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado intervencionista? Perfeito, eu digo agora. Perfeito, forte e técnico, tudo bem. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né? Da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vão embora as nossas agora. Segundo, na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e é conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e ele disse, vai ser tanto, né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. Tá examinado. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Vou lhe dizer rapidamente os pontos que já estão estabelecidos, que muitos ainda há a estabelecer. Alguns, do nosso ponto de vista. É preciso que haja crédito rural mesmo, e não de fase de conta. Ou seja, é preciso que se privilegie o pequeno produtor, que se privilegie também o médio produtor, que se volte a fazer, como no passado se fazia, um investimento maciço no campo. Nós temos sol o ano inteiro e poderíamos ter 2 ou 3 safras por ano. É uma questão de investimento. É preciso que exista todo um sistema de apoio ao homem do campo, que hoje é alijado praticamente de todas as vantagens que tem o homem da cidade. É preciso que haja uma preocupação de toda a nação, e essa preocupação, a nosso ver, só existirá no nosso caso, em nós deixarmos de ser corredor de exportação, que se exportem os excedentes e que se mitigue a fome. Doutor Enéas, talvez o senhor tenha esquecido de uma coisa talvez que seja importante. Terra para esse homem que o senhor está dando crédito, está dando assistência técnica, etc. O senhor daria terra para o homem sem terra? Existe toda uma faixa de terras que pode ser ocupada no momento sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria. Pois bem, os Estados Unidos veem com muita preocupação o avanço do euro como moeda de troca no mundo europeu e no resto do mundo. E o Iraque, que já detém a segunda maior reserva petrolífera do planeta, cometeu a ousadia, no ano 2000, de resolver adotar o euro como sua moeda de troca nas relações internacionais, no que foi seguido parcialmente pelo Irã, pela China e Rússia. Não há dúvida que a maior potência imperial não terá coragem de atacar a China, porque ela detém o controle do ciclo nuclear, ela tem bomba atômica. Não dá para enfrentar os megatons dos Estados Unidos, mas eles, por certo, não quererão ver Washington ser varrida do mapa da Terra. É a dissuasão estratégica, única ferramenta a ser utilizada por um país para impedir a ação predatória de um outro país sobre o seu território. Daí porque eu propus, na eleição presidencial de 98, que o Brasil não assinasse o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Fui achincalhado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira, antinacional, apodrecida, em franca decomposição,
que se apraz com o estado servil em que se encontrava e ainda se encontra o governo brasileiro de joelhos no cenário internacional. Neste momento, agora, em que a maior parte do mundo civilizado se descontrária à invasão do Iraque pelos Estados Unidos, não basta a nós do Brasil, potência continental, dizermos que não estamos de acordo com a invasão. Não adianta coisa alguma sacudirmos lenços brancos e fazermos passeata de paz. Como não possuímos um potencial bélico mínimo, pela deterioração programada a que foram submetidas nossas Forças Armadas, com a conivência do poder constituído apátrida, Forças Armadas que não detêm recursos para suprir seus velhos aviões de combate e seus tanques obsoletos, ou mesmo para alimentar suas praças, só existe uma possibilidade para contrapor-se a esse verdadeiro genocídio, digno de fazer inveja às hostes de Assurbanipal, quando, na antiga Assíria, arrancava a pele em vida dos seus prisioneiros de guerra. É a ruptura definitiva com o modelo pútrido que nos é imposto pelo sistema financeiro internacional, do qual são tentáculos o FMI, Banco Mundial, BID, Organização Mundial do Comércio, Ética Terva. E agora falo diretamente a Sua Excelência, o Presidente da República do Brasil. Vossa Excelência tem em suas mãos uma oportunidade ímpar na história do Brasil. Aproveite a oportunidade histórica que nos está sendo oferecida pelos próprios donos do mundo. Diga basta a esse modelo nauseabundo e infecto que suga as entranhas da nação. Ordene que não mais sejam pagos por ruptura unilateral os juros da dívida pública, que chegaram a 114 bilhões de reais em 2002. Vossa Excelência estará assim criando condições de sobrevivência para brasileiros que não têm mais esperança de futuro com dignidade, uma vez que todo o resultado do seu trabalho, toda a produção nacional, tudo se esvai como uma flor que se estiola. Isso tem que ser feito, e já está quase passando do tempo, porque o total da dívida pública, aí incluídas a interna e a externa, cresce como um tumor maligno e já ultrapassou a assombrosa cifra de R$1 trilhão. A suspensão do pagamento do serviço da dívida pública, como é previsível, traz-nos-á algumas dificuldades em diversas áreas do comércio exterior. Mas lembre-se, Vossa Excelência, que já passamos por situação semelhante quando da Grande Depressão de 1929. E a ela sobrevivemos como sobreviveremos agora. E tanto a China como Rússia e Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais num caso de retaliações advindas do Império Americano. E não se fale em risco de não abastecimento. Nossos irmãos da América Latina e da Ásia estarão prontos, sem dúvida, a estabelecerem parceria conosco, visando também a se libertarem do octopus que lhes suga o sangue circulante. Claro está que medida desse jaez implica decisão enérgica, firme, que pode ser traduzida em uma palavra: coragem. Esta é a mensagem que dirijo a Vossa Excelência em meu nome, em nome do PRONA, e o faço também em nome de mais de 1.570.000 eleitores, representando a maior votação individual jamais obtida na história da República do Brasil para a Câmara dos Deputados. Coragem! Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é, doutor Ernesto? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é um representante legítimo das multinacionais do país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, qualquer unidade da federação. Ok, Tonés, pergunta... Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a Sua Excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em quê?
A Kate estava lançando... O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, Anulou naquela o voto? ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum crédito? Por Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos para mim, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. É o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante Roberto Gomes Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma